Seja bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do UpdateCast. Eu sou a Adriana, host do canal, e para você que está chegando agora, aqui é um espaço onde nós falamos sobre negócios, tecnologia, inovação, mentalidade empreendedora. E a gente conta aqui com o nosso patrocinador e parceiro Instituto Minerva. É um instituto sem fins lucrativos que apoia a sociedade através da educação e inovação no setor de engenharia. E hoje a gente tem um tema que é empreendedorismo viável. E a gente está trazendo mais uma vez aqui esse convidado muito especial, que é o Alberto Lanari Ozzolins. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal. Legal, Adriana. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. A gente que agradece. E hoje é um episódio especial, porque a gente vai falar do seu livro. Pois é, menina. Você vê que onde é que chegamos, né? Chegamos, e na primeira vez que você participou aqui com a gente, acho que foi muito... Deixou aquele gostinho de quero mais, né? E agora a gente vai lançar o seu livro, você vai contar aí um pouco sobre ele. Então vamos... Eu espero que você faça perguntas aí difíceis para mim. Pode deixar. De maneira que eu engasgue aqui na hora de responder, tá? E retomando aqui, o Alberto, ele é engenheiro, ele é mentor e criador do método GAIDS. Isso, GAIDS. GAIDS. E esse método que foi o responsável aí para a criação desse livro. Então, vamos falar um pouquinho aqui. O que significa, de fato, empreendedorismo viável? Pois é, empreendedorismo viável é uma proposta nova, na medida em que, ao invés de você chegar e abordar um negócio como ele é feito tradicionalmente do ponto de vista tecnológico, de capital e financeiro, você incorporar um sexto viés dentro da metodologia, é o sexto eixo. São o lado das pessoas. O que faz a diferença, a tecnologia faz, capital também faz, ajuda, mas não é isso que traz sucesso para o empreendedorismo. O que traz sucesso são as pessoas. Você preparar as pessoas para entender o problema, para que elas possam prover a solução. E isso é o que o Guidance traz de novo. Pessoas. E o que te levou a transformar essa experiência em um livro? Acho que foi toda a sua trajetória, né? Pois é, eu sou antigo, né? Eu sou do século passado. E tenho, na área comercial, na área de negócio, eu tenho mais de 30 anos. E trabalhei com a cultura sueca, eu trabalhei com a cultura espanhola, eu trabalhei com a cultura francesa, brasileira, holandesa, americana, japonesa e, por último, com o rural brasileiro, conversando com o pessoal do campo. Na hora que você trabalha em negócios, olhando todas essas culturas, você descobre que existe uma coisa em comum em todas elas, que é o negócio. Independe da nacionalidade ou da língua que você conversa, a essência do negócio é a mesma em qualquer canto. Isso fez com que eu buscasse entender o que seria, na futuração, na época que a gente estava no colégio, a gente ia colocar em evidência, né? O que era comum a todos esses. E isso é o Guidance. O Guidance nasce exatamente da compreensão do que é necessário para você estruturar um negócio de uma forma organizada, de maneira a não perder tempo, não perder dinheiro e, mais do que tudo, não perder um pedaço da tua vida. Porque na hora que você investe um tempo num negócio e não dá certo e você desiste, esse tempo, se você desistiu, esse não volta. Dinheiro você consegue, mas esse tempo não volta. E essa é a finalidade do Guidance. Então, trazer um negócio viável no menor prazo possível. E o interessante da sua mentoria é, até você fala no livro, né, a diferença de mentoria e consultoria, né? A gente vai falar sobre isso, que eu comecei a ler, tá? Opa! E assim, eu acho que o que você vê, né, é muito importante esse seu olhar, porque atrás de empresas existem pessoas, né? Pois é. Então, você lapidou muito isso, muito bem, diferente da cultura, são pessoas trabalhando ali. Então, Isso. você começou a entender por detrás, né? Isso. E se você for pegar as estatísticas de por que é que os negócios não acontecem, o terceiro ponto mais relevante é o time. São as pessoas. E isso ninguém trabalha de uma forma orientada a negócio como o Guidance se propõe a fazer. E qual que é o erro estrutural mais comum, assim, que você vê nas empresas? É o econômico-financeiro.
Você chega e tem uma ideia, investe o capital para desenvolver o produto e tudo mais, faz a projeção, lança ele no mercado. Só que isso contraria tudo o que a metodologia preconiza. A gente acha que esse método é um método extremamente arriscado, porque você não sabe o que o cliente quer comprar. Você sabe o que você quer vender, mas não sabe o que o cliente quer comprar. Então, o Guides propõe isso exatamente, pessoas conversando com pessoas. E pessoas assim, compram de pessoas, né? Exato. Por isso que a gente chama que o modelo é H2H, é Human Talking to Human. E isso é que vai fazer com que você entenda o que o cliente quer comprar. E porque na hora que você sabe o que o cliente quer comprar, aí como ele compra, como é que ele paga, em que condições, onde é que distribui, tudo isso fica mais fácil. E você não perde tempo arriscando. Vou tentar fazer YouTube, vou tentar fazer podcast, vou tentar fazer... Você busca o que o cliente procura, como é que ele busca, onde ele olha e por quanto, inclusive, ele quer pagar. E hoje eu convivo com vários, né? Hoje eu tenho uma agência de marketing, há 10 anos eu tenho essa agência e é legal conversando com você que eu começo a identificar todos os erros que eu fiz. E é muito isso, né? Esses dias me perguntaram, qual que é a dor do seu cliente? Eu fiquei olhando assim, eu não sabia responder. Então, é o maior diagnóstico, porque assim, se eu não sei o que o meu cliente quer, como é que eu vou vender algo, né? E como eu vou prosperar nisso, né? Essa é uma das primeiras queixas dos empreendedores, né? São duas grandes queixas. Primeiro, eu não consigo vender. E o segundo, eu estou sem dinheiro. A primeira e a segunda, essas são as prioridades. E é isso, porque o Guides orienta você, porque não é só falar com o cliente. Você precisa entender o contexto. Você precisa entender. Um problema acontece não de uma forma isolada, ele acontece numa determinada situação. Então, o Guides vem e aborda isso. Entenda a situação, entenda a pessoa, entenda como é que ela comunica. Vá lá ao Gemba, tirando uma expressão japonesa do Kaizen, né? Vá onde as coisas acontecem, veja com seus próprios olhos. Aí você sabe o que está acontecendo. E aí você faz a sua proposta de valor. E isso é muito claro porque tantos negócios quebram, né? A CB Insights, no relatório, que já tem de 1918, praticamente 10 anos, né, acompanhando, a primeira razão é o produto que o mercado não quer. O que faltou aí? O mercado não quer? Ué, então como é que você fez o produto? A segunda coisa é acabou o dinheiro. Claro, você não achou cliente, o dinheiro vai acabar. E a terceira coisa é o time, são as pessoas. E o Guides aborda exatamente isso, organizando a agenda, fazendo com que o empreendedor não perca tempo onde ele não precisa investir. E foque. E ao fazer isso, ele, como eu já comentei, ele não perde tempo, ele não perde dinheiro, ele não perde vida. E na hora que você organiza isso, a agenda dele, a vida dele fica mais leve. Ele vai investir dinheiro, tempo, onde precisa ser investido. Tem uma parte do seu livro que eu estava lendo essa semana. Vou até ler um trecho aqui. O papel do mentor não é resolver os problemas do empreendedor, mas capacitá-lo a encontrar suas próprias soluções. O mentor eficaz atua como um facilitador, guiando o mentorado em uma jornada de autodescoberta e aprendizado contínuo e mútuo, sem ter receio de compartilhar suas experiências da jornada e da sua vida profissional. Então, eu sinto, assim, que o método, ele é um acalento e no sentido, assim, de uma ajuda mais eficaz. A gente acompanha. Exato, porque eu já fiz muitas mentorias, eu já fiz muitos treinamentos, é aquilo, você absorve o conhecimento ali, sei lá, em 1 hora, 2, sei lá. Gente, você volta para casa... É lindo. Você não aplica nada. E aí é que aí é que vem a forma como você aplica a metodologia, né? Que é a mentoria, onde você semanalmente você tem encontros para responder perguntas, né? Só que são perguntas que elas não acontecem de uma forma aleatória. Como você fez uma anamnese, a gente funciona como médico, né? Você chega ao médico e fala, estou com dor de cabeça. Você precisa entender ali para dar o diagnóstico, né? Exatamente. Então o médico não te dá o remédio na hora, ele vai te entender. A mesma coisa a gente. Nós fazemos a anamnese, escutamos o que ele está dizendo para entender o contexto, qual é o problema, e aí sim, bom, e aí, qual é a dor? Nesse contexto, entendi. Então a gente vai trabalhar. É assim que funciona. Incrível, assim. Eu ainda não terminei o livro, tô lendo e tô aprendendo muita coisa.
E o que o empresário pode aplicar, assim, após de ler o livro, assim? Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu não respondi a tua pergunta. Nós estamos Claro. falando da diferença entre o mentor e, Sim, e o sim. consultor, né? É o exemplo que eu dou no livro, inclusive. Se eu te convido, vamos até Foz do Iguaçu? Você pode dizer assim, vamos. E aí eu pergunto para a Adriana, ou para a Gabi, desculpa, como é que a gente vai para lá? E ela sugere, pega um avião. Você vai lá, pega aqui no aeroporto e tal, você chega rapidinho lá. Tá bom. Aí eu vou pro Zag e falo assim, Zag, e aí, como é que a gente faz? Depende. O que você quer? Você quer chegar lá mais rápido? Pega um avião, como sugeriu a Gabi. Ou não? Não, eu queria conhecer o agronegócio do norte do Paraná. Você tem que pegar uma estrada, você tem que passar por Londrina. Você não pode ir de avião, porque senão você não vai ver nada. Não, eu queria ver toda a parte natural do Paraná. Você tem que ir para Ponta Grossa. É um outro caminho. Então, dependendo do que você quer, que o caminho vai ser feito. E essa é a diferença entre a mentoria e uma consultoria. A consultoria te traz uma resposta pronta, um pacote, alguma coisa para um problema específico. Tem muito valor. Tem muito valor. Tem. Agora, a mentoria depende. O que é que você quer? E aí o caminho é construído junto, é construído a quatro mãos. E por isso vai fazer com que você adquira autonomia. Você vai aprender nesse negócio ou num outro que você tiver. Porque a gente nós vamos transformar a sua forma de fazer negócios. E acho que a nossa forma, nosso comportamento também, né? Porque a gente tem que... Uma coisa é você absorver esse conhecimento e transformar isso, trazer ele para o seu dia a dia, para a sua vida, né? Você vai numa palestra, nesses eventos, né? Sim. Um show... nossa, da melhor maneira possível, tal, aconteceu isso, certo. E aí vem exatamente, bom, e agora? Como é que eu transformo isso para o meu negócio? Que é exatamente isso. Isso é o mais difícil. E aí é que vem a mentoria. Ela vai entender o que você quer fazer, ou entender o seu negócio e vai fazer um match entre o que você viu e gostaria de ter no seu negócio e a sua realidade, considerando o seu jeito de ser. Porque muitas vezes você quer uma coisa e você não tem um perfil para aquilo. Nós temos o caso, por exemplo, lá de uma empreendedora no Pernambuco, que distribuía produtos orgânicos. Fantástico. A ideia é fantástica, o negócio crescendo e tudo mais, mas sem controle financeiro. E aí você começa a identificar pontos de melhorias, oportunidades que ela pode fazer para o negócio se tornar perene, né, viável. E quando a gente fala assim sobre essa questão de comportamento, né? Como isso é importante, porque a mentoria, até para eu entender, ela dura quanto tempo? Assim, quanto tempo você acompanha ali o empresário? Vamos lá, para começar, são pelo menos 3 meses, são 12 encontros. Legal. São 3 meses para entendê-lo, entender o negócio dele, entender o mercado dele, posicionar e fazer um diagnóstico, fazer a anamnese. 1 mês para fazer a anamnese. Na segunda, monta-se as prioridades e o plano de ação. O que nós vamos começar a fazer? Normalmente é conhecer melhor o mercado, conhecer os clientes, fazer entrevistas e coisas desse tipo. E no terceiro mês, você aplica tudo isso. Vamos então fazer um MVP, vamos fazer um protótipo para se validar se a ideia nossa é o que o mercado realmente quer e não o que a gente quer vender. É isso que a gente tem que quebrar, né? E você percebe, assim, nas mentorias que você já deu, você transforma totalmente, às vezes, o negócio da pessoa, né? Ou a mentalidade dela. Teve um caso lá em Minas, onde a pessoa desenvolveu, o engenheiro, desenvolveu um multímetro. Multímetro é um aparelho de medição que inúmeras grandezas físicas, né? E na hora que nós chegamos, conversamos com ele, ele falou, nossa, mas essa tecnologia é nova. Ele falou assim, pois é o que tem de mais novo, isso não existe no mercado. Foi bárbaro. Certo, ele falou assim, pois é, então eu vou colocar isso nos canais de distribuição normais da indústria. Você vai competir com o chinês? Porque multímetro é multímetro. Quem vai comprar quer o resultado, não quer saber o que está dentro. Você já olhou esse mercado? Você já olhou o seu concorrente? Você já olhou como é que você vai educar o vendedor a vender o seu produto ao invés do que ele está acostumado a vender? Você não fez isso? Não, não fiz. Aí começamos a conversar.
conversando, e aí você tem que conversar com as pessoas que conhecem o negócio e o entorno, né, que a gente chama de stakeholders, né? Mudamos o produto. Ao invés de ser um produto físico, medidor, passamos a vender serviço. O produto dele era tão bom que, com pequenos ajustes, ele conseguia, pelo celular, monitorar a qualidade da energia que a empresa recebe ao longo do tempo. Então, por exemplo, na hora que tem um corte de energia, você pode pedir esse ressarcimento da distribuidora, mas você tem que ter uma evidência. Você criava essa evidência a partir da solução e isso ajudava a reduzir o custo pelo monitoramento da qualidade da energia dentro da fábrica. Então, veja, começou de um jeito e vai para outro. E isso é feito a 4 mãos, porque não tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito do empreendedor. Tanto é que a gente sempre fala, alguém vai comprar, vai fazer um investimento em uma startup, não compre mais de 50%. O dono do negócio, que é o empreendedor, tem que continuar à frente. Porque ele que tem a ideia, ele que tem a semente, digamos assim, de crescimento e da ideia. Como é que é aquela frase? O olho do dono que engorda. Engorda o boi. Mas falando de agro, a gente pode conversar de agro também. E agora falando um pouco assim sobre esse empresário, né? Como é que ele pode aplicar depois que ele lê o livro ali? O próprio livro já auxilia ele a começar a ter uma outra visão, né? Eu já estou tendo novos olhares assim lendo o livro. Pegando os seus depoimentos, né? Você chegou e falou, você olha o seu negócio, você já percebe coisas que você poderia ter feito diferente no passado. Isso é um reforço positivo para você realmente fazer um novo, né? Sim. Então, ao ler o livro, ele vai se contextualizar que existem inúmeras oportunidades. E não é um checklist. Não. É da pessoa, da situação, do momento, do produto, da tecnologia, do mercado, do cliente. Então, você cria, ao ler o livro, você cria já uma outra forma de ler, de perceber, que é fundamental, né? Nós recebemos as informações e as filtramos para nós, né? E, ao mesmo tempo, a gente comunica depois o que a gente recebeu filtrado pelo que a gente acredita, né? Eu trabalho isso, na hora que você lê o livro, você já começa a ver que existem possibilidades de você perceber as coisas de uma forma diferente, mais voltadas ao resultado do seu propósito, que vai resultar em econômico-financeiro. Por isso que você fala que você é um facilitador, né? É isso. E por isso você mostra os caminhos, né? E acompanho, porque aí vem dúvidas, né? Mas e isso e aquilo? Ué, a gente vai tirando, você acompanha. E fica um processo de conversa que aí fica gostoso. E no final das contas, não sou eu que estou pedindo para encontrar você, é você que está querendo me encontrar comigo. Porque, preciso tirar uma dúvida com você. E aí você agenda pelo site e vai. Legal. E esse livro, assim, acho que não é só para nós que somos empresários. Você acha que também para quem está começando, acho que é o imprescindível também para quem está começando um negócio, pois né? Para não errar tanto. Exato. De novo, aquela coisa de não perder tempo. Então, para quem está começando, você tem a chance de compreender, pelos exemplos, sempre do ponto de vista de pessoas, né? As angústias, as dúvidas que vários empreendedores, são quase 20 casos que eu comento no livro, do que eles passaram, do que eles sentiram e como é que foi resolvido. Pode ser que você se espelhe, você olha e fala assim, puxa, esse é exatamente o meu caso. Não é essa a ambição. A ambição é que você compreenda que tem solução. Não é que você está num beco sem saída. Não. Precisa conversar, precisa conhecer gente, precisa abrir a cabeça para uma forma diferente de pensar. E essa é uma grande vantagem que eu vejo do brasileiro. O brasileiro é ótimo em ideias. É um povo criativo, né? Não só, e ele é muito comprometido. Sim. O que falta? Nós não temos a cultura de negócio. Exatamente. E essa cultura de negócio é algo que você ensina fazendo e não nos livros. Senão todo livro seria, o dono de livro, o autor de livro seria um excelente empresário. Não acontece. O que acontece é que essas ideias potencializadas pela metodologia permitem com que você desenvolva
a sua ideia dentro de uma perspectiva e propósito que você tem pessoal. Você trouxe uma informação importante, né, sobre o empresário brasileiro. Eu acho que é isso que você disse, né? Somos pessoas comprometidas, né, criativas, mas assim, em nenhum momento nos ensinam a empreender. Então, assim, por isso que a gente tem dificuldade com negócio, a gente fala também dessa parte financeira, né? Educação financeira, algo que também não é algo, né, do brasileiro. Isso não é ensinado ali nas escolas. Então, tudo isso acaba interferindo quando você abre um negócio. Você tem toda a razão. E aí vem uma coisa muito importante, que é a seguinte. Quando você fala em econômico e financeiro, custos, contabilidade, todo mundo se assusta e fala assim, eu não quero saber disso, eu não quero Excel, eu não quero matemática. A beleza não está aí. Na hora que você compreende o que os números estão te contando, você interpreta os números que estão aparecendo, você vê a beleza. E aí uma das perguntas que normalmente me fazem é assim, mas como é que você faz para o negócio não quebrar? Uma delas é você olhar os números, o que é que eles estão te dizendo, o que é que eles estão te contando. Outro dia me vem como é que se fala? Uma entidade que faz investimento em pesquisa e desenvolvimento aqui no estado de São Paulo, que é a FAPESP, né? Me manda um case para eu analisar, onde ele vai receber dinheiro, né? Um investimento da FAPESP para fazer pesquisa, e ele mostra as contas de como é que estão. Então, ele mostra no relatório de resultados, você bate o olho assim e fala assim, ué, esse cara está fazendo prejuízo. Aí você vai na conta de balanço e fala assim, ué, o tanto que ele tem para pagar versus o que ele tem para receber, não bate. Está faltando dinheiro. Então, você fala assim, nossa, esse cara tem um problema. E é isso, essa beleza dos números. É você interpretar o que eles estão te contando, que vai permitir com que você pilote, direcione o seu trabalho da melhor maneira possível. Isso eu vejo isso tanto no meu negócio, né? A gente tem uma frente grande lá dentro da agência de performance, né, digital. Então a gente trabalha com anúncios, né, criação de sites. E assim, quantas vezes, né, para eu entender as métricas, eu pergunto pro meu cliente os valores, quanto ele vendeu. Eles não têm essa organização interna, eles não me dão dados. Eu falo, como é que eu vou tracionar? Como é que eu vou entender se o anúncio que eu estou fazendo é positivo, tá dando retorno? Então você vê como falta nas médias empresas, assim, que já tem uma estrutura, tem um departamento financeiro, enfim, mas eles não têm uma organização interna a qual não consegue me passar esses dados porque eles não sabem colher, não tem uma organização. Eu não sei se eu estou trazendo esses leads, se esses leads são qualificados. E aí vira, gente, uma bola de neve que no final eu não trago um retorno para ele fica insatisfeito. Eu vivo isso diariamente, Alberto. Isso, então deixa eu te ajudar. Vou dar um spoiler aqui. Pode ser da metodologia? Quero. Onde é que está o cerne do problema? Onde é que está o X da questão? Dentro dessa visão, onde é que você percebe que o problema está? No caso... Te coloquei em xeque agora, aqui, ao vivo, a cores, né? Nossa, agora no meu caso do meu cliente. Como você quiser responder. Aí eu não vou entrar, você me diga... O que eu estou fazendo a partir desse ano? Eu mudei um pouco o escopo de trabalho lá da agência. Então, agora eu faço planejamento estratégico com eles. Que é isso. Eu preciso entender o mercado. Eu falo, eu não vou fazer tráfego, eu não vou fazer mais nada para você. Se eu não entender quem é o seu público... Bom começo. É isso que eu comecei a fazer esse ano. Porque eu entendi que esse formato não estava dando mais certo. Então, agora é isso, né? Vou te dar um spoiler. E de repente a gente faz uma mentoria, inclusive... Gente, eu vou precisar dessa mentoria. Assim, a questão está no empreendedor. Porque uma empresa fica com a cara do dono ao longo do tempo. Fica. Não tem jeito. Então, se ele não dá bola para os números, ninguém do financeiro vai te ajudar. Por quê? Porque aquilo não é valorizado pelo empreendedor. Então, o que a gente tem que fazer? Explicar, motivar, sensibilizar o empreendedor da beleza dos números falando. Na hora que cair a ficha, por isso que a gente faz o método socrático. O que é método socrático? Você usa a maiêutica. O que é maiêutica? Maiêutica é quando a ficha cai na tua cabeça e fala, é isso, Isso é... Acende aquela luz. É o Sócrates funcionando, entendeu? Então, você vai trabalhando o empreendedor, o dono do negócio, até ele fala assim, entendi. Pronto, ele transformei a pessoa, é uma pessoa diferente. O financeiro vai te dar a resposta. Porque ele, ao longo do tempo, vai começar a pedir, mas e isso, e isso?
E eu vivo isso. Eu estou dando uma empresa que trabalha há 10 anos. Ela era gerenciada só pelo caixa. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Faz, não faz, não faz. Nós estamos evoluindo. Ela faz 10 anos. Eu estou com ela há 4. Agora nós estamos fazendo um orçamento baseado em oportunidades reais de mercado verificadas junto aos clientes. Passou 4 anos. Nossa, mas Roberto, você foi muito lerdo para fazer isso. Essa é uma forma de ver. A outra forma de ver é, se não caiu a ficha na cabeça do dono, não adianta eu ficar insistindo. Você tem que fazer a ficha cair. A deles levou 2 anos, 3 anos, mas caiu. E eles estão vivos, porque nesse meio tempo a gente foi fazendo com que o negócio não quebrasse. Passou por dificuldades e tudo mais, mas superou. Agora, ele entendeu a beleza dos números. Agora ele quer. E agora a gente faz reunião e ele fala assim, mas espera aí, esse instrutor que está aqui não era para estar aqui. Por que esse custo subiu? E aí você vai identificando o que está acontecendo e ele vai então assumindo a responsabilidade. E o ponto forte dessa empresa são as pessoas. São pessoas lidando com pessoas para fazer o negócio dela crescer. Só precisava a ficha cair. Não, isso que você traz é tão incrível, porque assim, igual a gente fala, né, pessoas, né, atrás das empresas existem pessoas, e cada um é de um jeito, cada um absorve o conhecimento de uma forma, entendimento. Então, assim, você pode ter um mentorado que 1 ano ele vai, aplicar, e você vai ter um mentorado que vai demorar 2, 3. Você está trabalhando com um ser humano ali, com as suas particularidades, suas crenças, sua cultura. Menina, uma vez eu encontrei um empreendedor, eu jurava que não ia dar certo. Você já estava desistindo. Não, ele chegou e falou assim, eu falei assim, olha, então nós temos que fazer isso, faz isso daqui hoje à noite. Eu não trabalho à noite. Eu trabalho das 8 às 5. Sim. E fim de semana eu também não trabalho. E tiro férias. Eu falei, cara, você não é CLT, você é empreendedor. É assim que eu vou tocar o meu negócio. Deu certo. Deu certo. O rapaz está bombando de fazer de vendas e mais, lançando produtos e feliz da vida. Não tem certo, não tem errado. Não tem. Tem que respeitar. E respeito é um dos preceitos, né, que a gente utiliza na hora que você está querendo fazer o empreendedorismo viável. Você tem que respeitar as pessoas do jeito que elas são. E, a partir disso, oferecer a oportunidade. Isso existe um filósofo indiano, que quando eu estava fazendo mestrado eu estudei, Amartya Sen, que dizia exatamente isso, né? Você não tem que ser assistencialista, você tem que oferecer oportunidade para as pessoas. Cabe a elas decidir se elas querem ou se elas não querem. E elas são escravos das escolhas. Então, a gente oferece oportunidade. E muitas vezes é só uma forma de comunicar. Se eu, por exemplo, vou pegar a menina lá, por exemplo, lá de Pernambuco, que, nossa, o que ela defendia o negócio dela, explicava o negócio dela, era uma coisa fantástica. Ela gostava do geral, do todo, de ver as tendências e tudo mais. Na hora que eu fui pedir, cadê o seu DRE, cadê o seu fluxo de caixa? Nunca fiz. Porque não é a seara dela. Então, a chance que aconteceu e ela aproveitou foi que ela trouxe alguém. Porque ela entendeu que para conseguir investidor e tudo mais, era importante ela poder demonstrar a saúde financeira e econômica da empresa dela. E você enxerga que o futuro das pequenas e médias empresas, assim, como que você enxerga? Você acha que há a solução, né? Olha, eu trabalhei em logística reversa com um rapaz, ele trabalhava numa multinacional e aí veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi, já tem quantos? 13 anos, foi 2008, 2010, alguma coisa por aí, 2010. E ele viu uma oportunidade de reciclar baterias. Legal. Pilhas e baterias. Por quê? Porque todo fabricante de bateria teria que dar a destinação correta para as pilhas usadas. E ele propôs esse negócio. Isso é uma forma de você criar, né? Você já tem um mercado, já está um cliente garantido, né? E ele montou uma forma eram 8 pessoas. E ele recebia essas pilhas e o que ele fez?
ele entendia como cliente quais eram as necessidades de logística reversa e como controlar e como gerenciar isso da maneira que o dono da empresa gostasse. E ele começou a criar um sistema de gestão, não para o que ele queria fazer, mas voltado para a necessidade do usuário. Ele sabia cada maneira de falar, cada quilo de pilha, onde tinha sido coletado, quando tinha sido processado, qual a destinação final e quantas pilhas tinham sido e a emissão da fatura. Tudo. E trabalhou assim durante 2, 3 anos. E você me pergunta da média empresa. Ele, 6 pessoas, era pequena. De repente, ele, pelo jeito dele, ele percebeu que o mercado estava mudando. Puxa, mas se eu faço isso para bateria e para celular? Celular tem uma porção de metal nobre. Eu vou vender ouro, eu vou vender prata, eu vou vender... Mudou o negócio dele e começou a evoluir. E depois de 2, 3 anos, ele está fazendo o que a gente chama hoje de mineração urbana. Ele recicla materiais que estão sendo jogados fora, né? Rejeitos, descartados, e transforma aquilo, reciclando, trazendo de novo esses metais nobres, por isso mineração, né? De novo para o circuito mercantil. Então, veja, você pergunta como é que é pequeno, ele foi para 80 pessoas. E ele continuou evoluindo, ele chegou a 130. Veja, depende do empreendedor, depende da visão de mercado que ele tem, da sensibilidade. E eu acho que como a gente está falando de perfil, de comportamento e tudo, igual você comentou ali da outra mentorada, no caso ali, ela não tinha, eu me identifiquei muito com ela, essa parte de fluxo de caixa, não é comigo essa parte números, né? E eu acho que quando a gente tem que entender, eu não consigo... Peço ajuda, eu contrato alguém, faço uma parceria, porque eu acho que a dor do pequeno é isso, né? Ele tem muitas coisas para ele resolver. Ele muitas vezes é o comercial, ele é o financeiro, e é isso que o pequeno erra muitas vezes. Não que ele erra, mas é o que ele tem em mãos, né? Ele tem força de trabalho, ele é criativo, mas ele precisa, às vezes, muitas vezes, de uma mentoria, que eu acho que Exato. Ela vai abrir, expandir ali um pouco, né, a sua mente. Organizar e ali entender... Aqui eu não consigo, então eu preciso de ajuda. Isso, porque tempo tem, é o tempo que é disponível. E organizando isso, ele vai entender onde era prioritário e onde não é tão prioritário, e com isso ele vai otimizando, de maneira a não perder tempo onde não é necessário nesse momento. Pode ser mais necessário mais à frente, mas espera o momento acontecer. E é isso que a mentoria faz, porque ela tem um roteiro, que foi o que eu aprendi olhando o negócio durante 30 anos, né? O negócio se estrutura de uma determinada maneira. Então, tem primeiras coisas que você tem que resolver primeiro para depois ir resolvendo as subsequentes. E tudo começa com um propósito, com a pessoa do jeito que ela é. Não, incrível. Então, o empreendedor brasileiro está preparado ou improvisando? Pois é, ele tem a virtude do improviso, e tem enfrenta a situação do despreparo. Então, por exemplo, pegando o exemplo que você acabou de me dar, eu não gosto de fluxo de caixa e tudo mais. Você não precisa fazer o fluxo de caixa. Eu não faço fluxo de caixa. Eu não sou meticuloso a esse ponto. Aliás, toda vez que minha mulher me pede para fazer isso, é um desastre. Sai briga em casa, sai DR em casa. Então, eu tenho que ter alguém que faça a planilha. Agora, interpretar os dados da planilha, aí você pode fazer. E aí é legal, porque você usa a tua inteligência. Aí você vai desenvolver a sua capacidade analítica a partir de traduzindo os números, né, em resultados. O que aquilo significa. Então, alguém faz a sua parte operacional. Tem gente que adora fazer isso. Não é o meu caso. Mas interpretar aquilo é o que você precisa. E é fundamental que você desenvolva isso. Por isso que você falou, 50% ali você tem que estar ali. É, isso aí. Não tem como. Agora, essa parte é sua, eu não olho para os números, não. Você precisa estar ali acompanhando, né? Até porque é para você... Você delega e acompanha, né? Isso. Porque delegar não é se omitir. Sim. E o que normalmente as pessoas falam, não, eu deleguei. Você mandei para o cara, você e vira as costas. E vira as costas. Isso é omitir, não é? Você delegar realmente. E aí você vê os números falando. Eles vão te contar se aquela ideia que você teve deu certo ou não. E é tão fácil. Só precisa entender. Isso se aprende fácil.
Então, gente, empreender não é ter coragem, é ter método. Ah, sim. A organização é bom. A organização é bom, sim. E aí você, dentro da organização, e você conversar com o cliente, né? Isso é uma coisa que muito empreendedor fala assim, ah, não, esse negócio de vender não é comigo. Tudo bem, deixe a venda, toda essa parte operacional para um vendedor que seja especialista. Eu não sou vendedor, eu sou desenvolvedor de um negócio. Do mesmo jeito, eu entendo como é que está a floresta, para então ver por onde eu tenho que passar nas árvores para chegar na raiz, no chão. E é isso que é fundamental para o empresário, digamos assim, enxergar o todo para selecionar o que tem que ser feito, porque o dinheiro é limitado, o tempo é limitado, a vida é limitada. E aí você consegue, conversando com o cliente, entendendo o mercado, aumentando o seu networking de uma maneira importante para que você tenha leituras e sensibilidades sobre o que está acontecendo. Networking é legal. E como que o método ele sustenta o conceito ali da empresa viável? Pois exatamente da seguinte forma. Primeiro, você cresce isso dentro de uma metodologia que em tecnologia da informação a gente chama de Scrum. Não monta tudo para depois ver se deu certo. Não, começa pequeno. Faz o que eles costumam dizer, né? O MVP simples, Sim. só para ver se você entendeu o problema que o cliente tem. Ele, cliente, é que tem que dizer se está certo ou não está. Você ajusta até a hora que você tem um MVP detalhado, que aí já tem de 70%, 80%. Então, na hora que você está acompanhando o cliente e, portanto, o mercado, e, portanto, você aumentando os relacionamentos que você tem, você começa a ter uma visão geral, você tem uma visão do todo. E aí você começa a acompanhar, junto com os indicadores financeiros, se as suas ideias, as suas escolhas estão dando certo ou não. Uma das razões que a CB Insights, na estatística dela, fala que as empresas quebram, é pelo produto não adequado ao mercado, ou um mercado muito pequeno. Nós pegamos um empreendedor, estamos falando de 10, 12 anos atrás, então a tecnologia era diferente naquela época, né? Que montou uma solução que ele conseguia monitorar câmeras de segurança pelo celular. Sensacional. Isso daqui, lá em 2010, putz, isso daqui não existia. Aí legal, pô, maravilhoso tal. Pois é, e nós vamos vender isso aqui para os condomínios de luxo daqui. Certo? Certo, faz sentido. Muito bom. Quantos condomínios tem? Ah, tem 2 condomínios. Quantos lotes tem esses condomínios? Ah, cada condomínio tem 400 lotes. Quantas casas tem esses condomínios? Ah, não, um tem 7 e o outro tem 5. Bicho, como é que você vai fazer o seu negócio virar com 12 clientes? Não vai dar. Faz as contas. Realmente eu vou ter que ampliar a minha cobertura, vou ter que ir para outras cidades. Certo, o teu custo vai subir. Como é que isso fica? Bom, conclusão, pivotaram. Colocaram câmera de segurança dentro de ônibus coletivos e tudo mais, para controle de frota. Pivotaram. Por quê? Porque iam para o mercado pequeno. E a gente percebe assim, né, o empresário ele mais erra assim, não é que ele mais erra, né, acho que são vários fatores, né, cliente, processo, gestão, análise de mercado. Sim, mas aí você tem os consultores. Sim. Aí sim, aí entra o consultor. Eu estou com problema com o processo. Aí fica fácil, porque está delimitada o desafio. E aí você pega um especialista que vai te acelerar aquilo da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Mas você entende o problema. Porque senão te trazem solução e você não sabe se vale ou não vale. Só entende a solução quem entende o problema. Então... Adorei essa frase, só entende a solução quem entende o problema. E é isso, né? Nos ajuda a entender muita coisa. E faturamento é sinônimo de sucesso, então? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque às vezes a empresa também cresce muito rápido. Existe isso também, né? Existe também, não. E pode ser. Porque primeiro depende do que você quer. Você quer fazer o seu faturamento crescer rápido e você conseguiu fazer, sucesso. Agora, se o seu propósito não é dinheiro, como era o caso de uma designer, eu não vou colocar preço nas minhas coisas. Eu faço pela arte, eu faço pela beleza, eu faço pela comunicação, eu faço pela sensibilidade, pela emoção. Eu não vou colocar preço nisso. Certo, mas você quer transformar a sua arte em um negócio.
Como é que a gente faz isso? E a gente começou, então, a fazer momentos de encontros onde ela discutia essas emoções, essas percepções com pessoas interessadas. E a partir daí, as pessoas, não, eu gostei desse quadro. Ela começou a vender, não pela venda, mas sim pela forma que ela comunicava as emoções dela, a percepção dela, o entendimento dela sobre um determinado assunto. Então, são várias formas, né? não tem... Não tem, igual você falou antes, não tem uma regra, né? Não tem um certo ou errado. Não, porque somos nós, somos Sim, gente. a gente que está gerindo ali. Isso. E o que E você falou do crescimento. Então, veja, se o propósito dela era comunicar a arte dela, a sensação dela, a percepção dela sobre as coisas, isso pode ser faturamento ou pode não ser. Vai depender do propósito da pessoa. Claro, ela tem que pagar as contas no final do mês, isso sem dúvida nenhuma. Mas então, o faturamento está crescendo, é um ótimo sinal. Mas e a margem? A margem não está acompanhando. É problema? Não sei. De repente você está pegando e investindo num novo produto, porque é uma inovação que vai acontecer. Não sei. De repente é assim mesmo, porque você está trabalhando com commodity. E aí vem uma pergunta, né? A metodologia Guided, ela se aplica mais ao empreendedor de alguma coisa, de alguém que quer criar alguma coisa com valor, com diferencial. Se for para plantar arroz, não é Guided, porque é commodity. Aí é produção em massa, é um mercado maduro, e aí eu não trago, sempre vou trazer alguma coisa nova, mas meu grande valor vai estar exatamente naquelas pessoas que querem vender alguma coisa diferente. E, Alberto, nos dias atuais, eu acho que isso é o que faz o diferencial dentro das empresas. Eu vejo assim pelos meus clientes, enfim, eu trabalho no mercado de moda. Hoje, ninguém compra roupa por comprar, né? Eu comprar, não. Tem que ter um porquê ali por detrás. Então, eu vejo que a sua metodologia, ela entra hoje numa época que a gente está precisando, né, trazer valor para as coisas que a gente vende. Então, não é só vender. Muito bem. Então, não importa se o faturamento está crescendo ou não. Depende se os seus clientes estão ficando satisfeitos, se você vai ter venda recorrente, se a custo de aquisição de cliente está baixando e blá, 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 blá. E muda muito rápido. Imagino, moda. E é efêmero, né? Eu acho que não só moda, acho que tudo, né? Por conta da tecnologia, enfim, inovações, né? O tempo todo, você acorda hoje, amanhã você já tem uma outra tecnologia. Então, acho que cada vez mais o empresário, ele precisa estudar. Ele precisa querer ter, absorver conhecimento, né? Metodologias. Se informar, ter metodologias como a sua, para você ter bagagem, para poder estar preparado para olhar para o lado para as transformações do mercado. Porque há 10 anos atrás, né, igual você citou ali do caso das câmeras, né? Isso era, nossa, uma mega inovação. Hoje, questão de semanas, é criado coisas que você nem imagina, né? Deixa eu dar um detalhe. E aí, dentro da investigação que a gente foi fazendo, dá uma olhada nos negócios, porque todos os negócios têm câmera de segurança aqui na cidade. Pesquisa, vê qual é o valor que essas pessoas percebem nisso, né? Muitos tinham só a caixinha. Só para dizer que tinha como se fosse... Você não grava? Não gravo. Tá aí só para Eu já ouvi o pessoal falar sobre isso. Então tem muito me engana que eu gosto, né? Sim. Então, isso fez... Para assustar, para assustar, né? E aí eles pivotaram e foram lá para os ônibus, né? E quais os sinais, assim, que você acha que o empresário mais ignora, assim? Olha, ele tem que medir. Se você não mede, você não gere, né? A gestão só acontece, isso é o pessoal da qualidade, Deming que dizia isso, né? Você só gere aquilo que você mede. Então, se ele está falando do ponto... Você tem que pagar a conta no final do mês. Então, você tem que ver seu caixa. A primeira coisa é o caixa. Você tem que ter dinheiro para pagar as contas e sobrar alguma coisa. O primeiro sinal é por aí. Mas para isso você já precisa assumir a importância de entender o que está acontecendo. Não precisa fazer a conta, mas entender o que está acontecendo. E aí, os sinais, o primeiro sinal que aparece é pelo caixa. Mas antes disso, o empresário que é ligado, ele intui. Percebe as nuances, né? Ele percebe, isso daqui não está indo bem. Essa inquietação que fez aquele rapaz das pilhas evoluir o negócio dele. E ele não pivotou. Pivotar e mudar. Ele expandiu o negócio dele.
Ele sai da reciclagem de material e vai para a mineração urbana. Olha o salto que ele dá, né? Exatamente, passa de 8 para 80 funcionários. E depois 130. Por quê? Porque ele estava acompanhando. Era a cachaça dele, se é que a gente pode dizer, Sim, né? sim. Era a de todo dia, era saber acompanhar o mercado e se informar. Estar informado. E se relacionar, né? Conversar com pessoas. E agora eu queria falar do livro, que a gente Sim. entendeu que esse livro é importante. O livro conta alguns casos, né? São perto de 20 casos, de situações que o empreendedor, normalmente de um negócio, existem acho que 2 ou 3 casos que são de empresas que já estão funcionando. Uma delas é de um consultor, o outro é da própria, essa empresa que eu estou tomando, ajudando lá a reposicionar toda a parte de gestão. Mas a grande foco ali é exatamente naqueles que estão começando. E ele conta exatamente isso, né? A partir dos casos, para você se espelhar ou abrir a sua cabeça para você procurar. E é isso, é um storytelling, né? É mais um livro assim que vai contando história que fica gostoso de ler. Ele é leve. E é interessante porque cada caso é um caso. E você vê ali múltiplas facetas, né? E qual mensagem assim que você deixaria para quem quer empreender com segurança? Nossa Senhora, eu acho que até escrevi isso daqui, viu? Legal, traz pra gente. Deixa eu ver aqui. Você tem que ser flexível, porque não adianta você ser turrão, eu quero isso. O mercado não é assim. Nós falamos de moda, falamos da câmera, falamos das pilhas e da mineração urbana. Saber surfar a onda do mercado é fundamental. Então vem a primeira pergunta. Você conhece o seu mercado que você quer atuar? E dentro desse mercado, qual é o problema real que você vai resolver? Não o que você imagina. Você já foi lá perguntar para saber qual é o problema que realmente esse mercado tem? Do jeito que ele pensa e não do jeito que você quer entender? Porque isso é outra coisa, né? Você conta para mim, e eu fazia isso quando trabalhava com iletrados, né? Para eu ter certeza que eu tinha comunicado o que eu queria dizer para ele e a tarefa que era necessária, combinar com ele a tarefa a ser feita, eu pedia, conta para mim, com as suas palavras, o que você entendeu que eu te pedi. Ótimo. Ao você fazer isso, você tem certeza e pode ajustar o entendimento, a compreensão. Porque o iletrado é inteligente para dedéu. Ele só não tem a cultura tradicional que a gente tem. Mas a visão que ele tem e a compreensão que ele tem, o raciocínio dele, não faz diferença nenhuma com o nosso aqui. Então é isso, é você ter flexibilidade para entender o que está acontecendo. E depois de flexibilidade, a sensibilidade do mercado. Então você tem que ir lá conversar, entender e ver quem é que trabalha em volta, quem é que compra, quem é que vende, quem são os clientes do seu concorrente. O seu concorrente te ensina muito. Ensina. Nossa Senhora, é um grande professor. Porque ele já chegou, não significa que você tenha que ser igual a ele. Mas ele vai te dar uma porção de dicas. Estude, converse, inclusive converse com ele. Não, uma coisa que você falou, networking, né, é tão importante, porque além de você também entender a sua concorrência, conhecer os erros de outros empresários, né, que você tem ali no livro, né, que você Isso. cita, porque assim, você encurta, né? É. Não, se alguém já fez, por que eu vou lá tentar de novo? Lembra que eu falei, administração do tempo? Você se organiza para não perder Sim. tempo? Não, isso é Isso. incrível. E para quem você dedicou o empreendedorismo viável? Olha, eu não tinha pensado nessa pergunta. E como eu li que você tinha dúvida, mas você fez um livro e dedicou ele para quem? Eu guardei isso dentro de mim. E aí eu dedico para todos aqueles que me ouviram, que tiveram paciência para escutar uma ideia nova, criar um ambiente onde essa novidade pudesse crescer, essa inovação pudesse crescer, se desenvolver, de maneira que eu ter a carreira de sucesso que eu tive, para então, colocando tudo em evidência, poder entender que negócio é uma coisa que você faz em qualquer língua, sempre do mesmo jeito, e colocar isso na forma de um método.
Incrível. Então, eu agradeço a todos esses profissionais que me deram a chance de inovar. Não, e você está transformando negócios, né? Eu acho que com o lançamento do livro, muitas pessoas vão acessar e vai transformar a vida de muitos negócios, inclusive a minha, que já estou lendo. Está sendo muito valioso. Legal. Agora eu quero saber aonde o público encontra o livro. Pois é. Aí, nós vamos ter algumas coisas, né? Primeiro, quem chegou até o final, né? Do nosso podcast, escutando e participando, vai ter agora acesso a um QR Code que nós vamos disponibilizar aí na tela. Legal. Esse QR Code vai endereçar um site. Nesse site, os primeiros 20 que se cadastrarem lá vão receber um e-book, um e-book da metodologia. E aí, nós vamos esperar que cada um de vocês, cada um desses 20 ou mais, né, façam comentários sobre o podcast. Sugestões, críticas, o que for. A partir desses comentários, nós dois vamos escolher um para ter uma mentoria ao vivo de 45 minutos no dia a ser combinado. E tudo isso ele vai fazer via o site. Interessante. Gente, vocês estão ouvindo, né? Então, para você que ficou até o final aqui do canal, a gente vai disponibilizar um QR Code. Então, acessem esse QR Code. Acessem o site, www.empreendedorismoviável.com.br. Lá vai ter todas as informações também. E, gente, vocês viram o conteúdo rico aqui que a gente falou aqui nesse episódio. Então, se aqui já foi tão rico, o livro é muito rico, eu estou lendo, inclusive. Imagina ter uma mentoria aí do Alberto. Então, vale a pena. Então, assim que vocês já assistirem esse vídeo, já faz os comentários lá e não perde essa oportunidade. E tem mais uma coisa que eu tô sabendo. Sim. Além desse lançamento que a gente vai ter no site, a gente vai lançar o livro do Alberto aqui no Instituto Minerva. Aqui é um hub, né, de educação e inovação no setor de engenharia. Isso. Então, a gente vai trazer o presidente da ABMEN, da Associação Brasileira de Mentores de Negócios, para ser entrevistado por você. Eu quero. E nesse momento a gente vai combinar também fazer o lançamento do livro com a participação e o apoio da ABMEN. Então, a gente tem muita coisa importante aí, interessante para vir. E Alberto, obrigada aí pela sua participação, por trazer essa aula aqui pra gente. Eu aprendi muita coisa. Eu tô aprendendo no livro, já aprendi muita coisa aqui hoje também. Acho que quem tá em casa aí teve vários insights, acho que várias ideias. Acho que o intuito do canal e a criação do Update é isso, né? É gerar conexão, network, né? Trazer inspiração para quem tá em casa, para empresários, porque a gente sabe que a gente precisa se unir, né? Isso. Eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. E nada melhor como profissionais como você aí para colaborar, né? Auxiliar a gente aí nessa jornada de empreender que tem altos e baixos, mas é muito maravilhosa. É isso aí. E obrigada, Alberto, mais uma vez por ter vindo. Obrigado Obrigada. Obrigado a você. Tchau. Até o próximo episódio.